Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos nos basear no texto do Evangelho de João, capítulo 15, do verso 8 até o verso 10. O texto diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma das maiores bênçãos que nós recebemos quando entregamos e confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo é o fato de passarmos a ser filhos de Deus por adoção. O mesmo João, escrevendo este evangelho, agora no capítulo 1, versículo 12, quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz assim: Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então hoje, graças a Jesus Cristo, e não por mérito nosso, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos ou passamos a ser filhos de Deus. Não porque tenhamos feito algo que merecesse ser premiado por isso, não por algo de especial que tenhamos como característica em nossa vida, mas simplesmente graças à morte e ressurreição do Senhor Jesus. O mérito é dele e não nosso. Então nós somos agora filhos de Deus, quando confiamos a nossa vida a Ele. Em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Para entendermos melhor essa condição nossa e o relacionamento, o que significa, o que implica essa nossa condição agora de filhos de Deus, nós podemos ter como um exemplo maior o próprio relacionamento de Jesus com Deus, o seu Pai. Ele é o maior exemplo para as nossas vidas, para a nossa vida cristã. E nesse texto que nós lemos no capítulo 15, nesses versículos de 8 a 10, Jesus deixa de maneira muito clara duas características do seu relacionamento de Deus com o seu Pai, que são a questão do amor que Deus, o Pai, sentia pelo seu Filho, Jesus Cristo, e o respeito à questão da autoridade por parte de Jesus Cristo que ele tinha para com Deus, o seu Pai. Amor e autoridade. São duas características do relacionamento de Deus, o Pai, com Jesus Cristo, seu Filho. E que essas características são reportadas a nós, que também somos os seus filhos. Assim como Jesus Cristo afirmou que ele era amado pelo seu Pai, que ele permanecia no amor do Pai, nós podemos ter a plena certeza de que nós também somos amados por Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele agora é o nosso Pai e nós participamos, somos membros da sua família, nós somos seus filhos. Então podemos ter plena certeza disso, de que nós somos amados por Deus, da mesma forma como Deus ama ao seu Filho Jesus Cristo. Esse mesmo amor é transmitido a nós. Isso implica algumas coisas extremamente importantes para o nosso viver. Assim como Deus ama a Jesus Cristo, ele se preocupou com o seu Filho Jesus Cristo, ele cuidou do seu Filho Jesus Cristo, ele providenciou tudo para o seu Filho Jesus Cristo, da mesma forma ele age conosco. Se ele nos ama, ele cuida de nós, ele tem zelo pelas nossas vidas, ele se preocupa com cada um de nós, os seus filhos. Então isso, ou essas são as implicações do amor paterno que Deus tem para conosco. Assim como ele amou a Jesus Cristo, assim como ele ama ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos sentir também esse amor em nossas vidas. Porque ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Ele provê coisas para as nossas vidas. Ele se preocupa a cada instante com os seus filhos. Mas o Senhor Jesus Cristo aponta também para o segundo fator, que é a questão da autoridade. Ele reconhecia a autoridade do seu Pai sobre a sua vida. Ele afirma que permanece no amor do seu Pai, no amor do Pai, porque cumpria os seus mandamentos, cumpria a sua vontade. E esse é um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos ou privilegiamos a questão do amor
de Deus como nosso Pai e esquecemos da questão da autoridade dele como Pai sobre as nossas vidas. E nós precisamos reconhecer isso, de que a autoridade maior sobre o nosso viver é do nosso Pai Celestial. É a vontade dele que tem que prevalecer. É a vontade dele que importa ser cumprida e não a nossa própria vontade. Por isso que é esquisito quando nós nos deparamos com determinados ensinos que acabam por colocar de lado a autoridade de Deus e a vontade dele sobre as nossas vidas. Como se nós é que tivéssemos autoridade sobre o nosso Pai Celeste, seja através de ordens que nós venhamos a dar a Ele, seja através da prevalência da nossa vontade sobre a vontade dele, e invertemos as coisas. E esses ensinos nos apontam para essa inversão de valores na vida cristã. O próprio Jesus Cristo fez questão de cumprir a vontade de Deus, o seu Pai, sobre a sua vida. Ele disse que veio a este mundo para cumprir a vontade do Pai, daquilo que o Pai havia reservado para ele, a missão dada pelo Pai a ele para que ele cumprisse aqui nesta terra. E olhe que em um dos momentos mais dramáticos da vida terrena do Senhor Jesus, momentos antes da sua prisão e futura crucificação, o Senhor Jesus orou a Deus, o seu Pai, no jardim do Getsêmani, pedindo para que ele passasse dele aquele cálice, ou seja, todo o sofrimento que ele já vislumbrava queria passar. Toda a luta que ele iria enfrentar com a sua prisão, crucificação e morte. Mas a oração de Jesus ali não foi somente para o fato de que Deus passasse aquele cálice dele, mas que acima de tudo a vontade de Deus é que prevalecesse. Ou seja, Jesus estava até naquele momento reconhecendo a autoridade de Deus, o Pai, sobre si, porque era a vontade do Pai que deveria prevalecer e não a vontade própria dele. O que ele desejava naquele momento, de tanta angústia e tanta dor, vislumbrando todo o sofrimento futuro, era que Deus o preservasse daquilo. Mas o que ele queria acima de tudo, acima de todo aquele sofrimento mesmo, era que a vontade de Deus prevalecesse. E a vontade de Deus prevaleceu, porque Jesus Cristo foi à cruz e que Jesus Cristo foi morto em nosso lugar. Era essa a vontade de Deus para ele. Ou seja, Jesus estava reconhecendo a autoridade de Deus, o Pai, sobre si. Ele tinha plena certeza de que Deus o amava, mas ele tinha plena consciência de que a autoridade maior era de Deus e não a própria vontade dele. Se Jesus é o exemplo para as nossas vidas, até no relacionamento nosso com Deus, como sendo Deus o nosso Pai, nós devemos reconhecer esses dois fatores. Reconhecer que Deus os ama imensamente. Da mesma forma como Deus ama o seu Filho Jesus Cristo, Deus ama a cada um de nós que somos seus filhos. E também devemos reconhecer o fato de que a autoridade maior em nossa vida deve ser do nosso Pai Celestial e que devemos buscar cumprir a vontade dele no nosso viver. Mas às vezes nós achamos que a vontade de Deus é muito dura para nós, que é muito difícil o seu cumprimento, que ela pode ser dolorosa para nós. Mas vejam que uma coisa está entrelaçada à outra. Se Deus nos ama, a sua vontade vai ser sempre a melhor coisa para nós, porque Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Se Deus nos ama, Ele se preocupa conosco. Como é que a sua vontade vai ser o pior para as nossas vidas? Muito pelo contrário. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma, ou afirmou aos romanos, e isso serve também para nós, para a realidade de que a vontade de Deus é sempre boa, que a vontade de Deus é sempre perfeita e que a vontade de Deus será sempre agradável. Por quê? Por que podemos ter certeza disso? Porque Deus nos ama, assim como um pai ama ao seu filho. Assim como um pai cuida do seu filho, assim como um pai zela pelo seu filho e quer o melhor para o seu filho. Nós somos filhos de Deus, graças a Jesus Cristo. Nós podemos confiar nisso, assim como nós confiamos a nossa vida a Ele. Por conta disso, nós podemos ter a certeza
de que nós somos amados por Deus porque Ele é o nosso Pai e de que a autoridade maior é a dele e não a nossa. Nós devemos nos submeter a essa vontade de Deus que vai ser sempre a melhor coisa para o nosso viver. Que nós possamos sentir dia após dia esse amor que Deus dispensa a cada um de nós. E que nós venhamos a ter a disposição necessária para nos submetermos à vontade de Deus sobre o nosso viver. Porque será a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. É nós fazermos e cumprirmos a vontade de Deus em nosso viver. Que Deus assim nos abençoe e que tenhamos disposição para isso.